Fala aí, torcedor azulino, beleza? Depois do jogo de ontem, mais um empate, fora de casa também contra o Avaí. Vim aqui gravar a análise do jogo, acabei não gravando ontem, mas tô aqui hoje para falar um pouquinho mais de outra partida do CSA. Outro empate, e eu quero frisar, um empate bom pra gente. Por que é bom? A vitória traria a liderança, beleza. Só que a gente passou por uma sequência dificílima. Na minha opinião, a sequência mais difícil do CSA em toda a competição. A gente pegou o Fortaleza, que é o primeiro, o Atlético Goianiense, que é o sexto, agora, só que está com a mesma pontuação do quinto e a um ponto do terceiro e do quarto, e o Avaí, que é o time do G4. Ou seja, enfrentamos todos os times que têm pretensões altas, todos os times que estão querendo subir, além de ter sido duas partidas fora de casa. O que é que esse empate significa para a tabela? O Fortaleza tem 31 pontos, ainda joga. Pega o Juventude fora de casa. E os times que estão abaixo da gente, dentro do G4, são o Figueirense, que perdeu ontem, ou seja, além de a gente ter empatado e ter mantido a distância para o Avaí, a gente ainda aumentou a distância para o Figueirense, que estava a 2 pontos, está com 28 agora, né? E agora estamos a 3. Abaixo deles tem o Vila Nova, o Atlético Goianiense e o Coritiba com 27. Ainda jogam nessa rodada, jogam hoje, mas não passam a gente, porque não alcançam a gente na quantidade de pontos. Apesar de a gente não ter conquistado a liderança, eu acho que foi um bom resultado. Por pegar um time do G4, por pegar um rival direto, fora de casa, e vindo de uma sequência complicada ainda, com desfalques e sem as regularizações das novas contratações, eu acho que foi um bom resultado. Agora a gente vai pegar uma sequência que vem com o Juventude na próxima partida, vai ser na sexta-feira, dia 3, e depois a gente pega aquela mesma sequência do começo do campeonato, no primeiro turno. Aí eu acho que a gente vai voltar a encaixar nossa sequência de vitórias. Foi bom agora a gente ter pego os nossos rivais diretos e conseguir não perder. O importante foi isso também. A sequência de jogos você vê aí no aplicativo do CSA. Tem tudo lá, o resultado da última partida, os próximos jogos, data, o calendário todinho lá, a tabela do campeonato, notícias, tudo. Acompanha lá o aplicativo, segue os caras nas redes sociais. Vou deixar o link aqui também para você, se quiser baixar, para poder ficar por dentro aí das notícias do Azulão, beleza? Fazendo uma análise da partida em si, eu acho que a gente não jogou mal. Como o próprio treinador do Avaí falou em entrevista, o CSA é uma das equipes mais arrumadas do campeonato. Ele disse que é muito difícil marcar, que jogou com os 3 zagueiros porque sabia da força ofensiva do CSA. Mas eu acho também que a gente deixou a desejar em alguns aspectos. Nos primeiros 15 minutos o CSA foi inexistente. Não chegou no ataque, a reposição foi totalmente falha, a marcação péssima, deixando os caras tabelar dentro da área, bola aérea era um caos, a gente sofreu ali e quase não levou o gol por pouco, né? Teve uma defesaça do Frigeri logo aos 3 minutos, teve um gol impedido dos caras e várias chances eles tendo lá dentro da área para tabelar, para criar uma boa chance. Bola na área a gente não conseguia cortar, o ataque do Avaí ganhava todas. A partir dos 15 minutos aí a gente conseguiu equilibrar um pouquinho a partida, conseguiu tocar a bola, que é o que a gente faz de melhor. Tocamos bem a bola durante os 30 minutos finais do primeiro tempo e durante o segundo tempo. Apesar disso, a gente conseguia criar algumas tramas ofensivas, só que a gente não chutava no gol. Eu acho, não me lembro, mas eu acho que a gente não deu um chute a gol. Certo, pelo menos. Que exigisse uma defesa do goleiro. Se eu tiver errado, me corrijam. Mas eu não lembro de um lance assim do CSA que chegasse e a gente fizesse aquele... Não lembro. É um time que toca bem a bola? É. Ganhou qualidade no passe com o Juan? Sim. Ganhou outra opção para criar jogada com o Alemão também lá na frente para fazer tabela? Ganhou também. A gente tem um time que sabe envolver bem o adversário e tocar bem a bola. Mas é um time que não faz com que essa tabela... a bola entre na área com perigo. Não é um time que tabele e saia na cara do gol alguém, ou saia alguém na linha de fundo para dar a bola voltando. É difícil isso acontecer. Acontece com muito mais frequência dentro de casa, só que fora de casa é um time que cria pouquíssimas oportunidades. E às vezes em alguns momentos é um time que não tem a ânsia de ir pro ataque, não tem a vontade de chegar lá e pressionar o adversário. Eu sei que um jogo fora de casa a gente precisa ter cautela, claro. Mas às vezes, em alguns momentos, o adversário se perde na marcação e a gente não aproveita isso, não se aproveita desse momento ruim do adversário. Eu acho que foi nisso que a gente falhou. Como eu venho falando também, é difícil fazer uma análise individual dos jogadores, mas eu tenho alguns pontos a destacar aqui. Como eu vinha falando em alguns jogos, o posicionamento tático do CSA era mais ou menos esse aqui. Os 2 zagueiros tocando bola aqui junto com o Edinho, que já saiu, mas vamos relembrar aqui.
O Ferrugem um pouquinho mais avançado, saindo mais para o jogo, carregando mais a bola. Nas laterais a gente tinha o Celcinho posicionado aqui mais próximo da zaga para dar uma opção de passe. E o Rafinha se lançava muito aqui no buraco que o Didira deixava do lado de campo. O Didira era um cara que jogava muito aqui pelo meio e o Rafinha tinha esse espaço para fazer uma jogada de linha de fundo. O Daniel se posicionava aqui no meio para distribuir as bolas e aqui na frente a gente tinha o Michel para definir. O que é que mudou no CSA? Eu não sei se foi a queda de rendimento do Didira ou o crescimento do rendimento do Celcinho, mas o time não se comporta mais dessa maneira. O Niltinho joga ainda bem aberto, mas o Celcinho chega muito mais aqui e a gente consegue fazer muito mais jogadas pelo lado direito do que pelo lado esquerdo. O Rafinha continua jogando avançado, chegando junto aqui. O Didira continua circulando aqui pelo meio de campo, jogando muito nessa área. Só que o que mudou também é que nesses últimos jogos a gente tem jogado com o Juan, jogando aqui pelo lado esquerdo, e o Yuri joga do lado direito. Então a gente tem uma dupla de volantes aqui, fazendo a saída de bola junto com a zaga, e a gente tem os laterais saindo mais. Quando a gente tinha o Ferrugem fazendo a saída de bola, um dos laterais tinha que ficar. Mas agora a gente tem os dois laterais saindo, porque o Yuri é um cara que consegue jogar fortalecendo melhor essa linha daqui. Ele vem e acompanha mais aqui, fechando o espaço. É um cara que consegue recompor melhor. Ele já é um primeiro volante, então ele não sobe tanto. E ele aproveita para fechar mais esses espaços. Dá saída para os laterais. E vejam aqui que com a chegada do Celcinho, a gente, contra o Avaí, por exemplo, a gente tinha superioridade numérica nesse espaço. Porque os caras chegavam junto para jogar, trocavam bem de posição e a gente conseguia envolver o adversário. O lado esquerdo, de novo, não foi muito efetivo. Mas como é que a gente fazia as jogadas aqui? A gente tinha o Celcinho chegando, o Niltinho fazendo a jogada, o Alemão também se aproximava aqui para jogar e o Daniel aqui pelo meio dando opção. E o Didira era um cara que joga aberto aqui, fazendo a infiltração aqui pelo fundo, recebendo a bola no segundo pau. Então vejam que nesse setor aqui a gente tinha 4 jogadores. E quando ocorria um erro de marcação da equipe do Avaí, a gente conseguia aproveitar esses espaços aí, como foi também contra o Atlético Goianiense. Nossos 2 gols saíram por jogadas do lado direito. Isso está mostrando a força desse lado aqui. Antes a gente tinha uma força muito grande do lado esquerdo, agora a gente está concentrando as nossas jogadas pelo lado direito. Isso se deve muito ao fato do crescimento do Celcinho. Individualmente ele cresceu muito. O Niltinho também fez alguns jogos abaixo ali, mas ele é um cara importante. Nunca deixou de ser importante no time, mesmo quando ele jogava mal. Ele puxa o marcador lá para o lado e segura o lateral. Mas também ele está voltando a criar boas oportunidades, boas jogadas. Peca muito na finalização, a maioria já deve ter percebido. Mas o CSA é um time que está hoje com o lado direito muito forte. Enfim, a gente tem uma semana inteira para trabalhar o time, para treinar e para voltar à boa forma. E vamos com tudo aí, dessa vez tentar uma vitória em casa. Eu conto com você, torcedor. Não perca esse jogo, sob hipótese alguma. Vamos lotar o trapichão e empurrar esse time para mais uma vitória. Um abraço a todos, um bom final de semana. Até mais. Saudações azulinas.